Boa tarde a todos. Quero agradecer aí a PEPREM, a toda a diretoria, a Alessandra pelas palavras gentis, a todos os associados aqui presentes. É sempre muito bom estar com vocês, trocar informações, trocar conhecimentos, né? A gente chega no momento da palestra, já conversamos com vários amigos, clientes, novos amigos que trabalham na área de regime próprio de previdência, e isso com o tempo vai se transformando de fato numa família que quer fazer o melhor pela previdência social no país e especificamente a previdência do servidor público, regime próprio de previdência. E no dia de hoje vamos conversar aqui com grande alegria aqui com meu amigo Dr. Tiago Oliveira. A gente sempre brinca e fala assim, primeiro a gente fala sério, né, que a gente quer uma harmonia na empresa que nós trabalhamos para que quando eu esteja, ninguém sinta falta do Dr. Tiago e quando ele esteja, ninguém sinta falta de mim. E isso tem acontecido tanto que a gente passava no corredor agora, alguém me parou e falou, então, doutor Tiago, e parou ele, então, doutor Douglas, e agora a gente já está trocando de nome, né? Então já está exagerado um pouco isso. Mas nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante e que é um grande desafio para a gestão do regime próprio. Alguns passaram esse desafio e estão tendo algumas dificuldades, né? E outros ainda sequer conseguiram implementar esses desafios. Então, a emenda 103 veio com umas obrigatoriedades, e depois, nós falamos aí do plano de benefícios, que muita gente fez o que a emenda 103 exigiu ali naquele momento, mas depois, na implementação das novas regras de aposentadoria e pensão, está até agora esperando um milagre, né? Esperando uma outra solução. Então, a gente vai passar um pouco da experiência que a gente teve na implementação dessas reformas da Previdência nos entes subnacionais. Nós passamos aí por experiência de mais de 40 municípios que fizeram reforma, e a gente teve de tudo, né, doutor Tiago? Municípios que organizaram uma associação de servidores para discutir reforma, e a gente ia lá debater, e fazia reuniões, e reuniões, e reuniões, e morremos de medo de sair de lá lixados, né, mas deu tudo certo. E outros municípios que simplesmente, vai fazer reforma? Não, vai fazer reforma? Não. Liga lá, doutor, preciso do projeto para segunda-feira. Meu prefeito se convenceu da reforma e vai passar na segunda-feira. Mas como assim? Mandou o projeto do jeito que mandou, foi, aprovou e resolveu a reforma. Então, a gente tem todas as experiências e a gente quer trocar um pouquinho dessas experiências aqui com vocês. Eu acho que todos vocês que estão aqui têm experiências também para contar, né? E a gente pode aproveitar e no final conversar um pouquinho sobre esse debate, sobre esse assunto, que é o assunto da vez, a emenda constitucional número 103. Estou chegando, né? Vote 10 casas e contribua por 40 anos para se aposentar. Eu nem penso na minha aposentadoria. Para quem não sabe, eu sou servidor efetivo, né? E o pessoal fala, e aí, como que está a sua aposentadoria? Eu falei, nunca calculei. Né? Mas você nunca fez uma simulação? Eu falei, não perdi tempo. Né? Eu estou tentando investir em outras coisas, porque eu não sei como que vai estar daqui 20 anos, né? Daqui 25 anos. E, de fato, é uma situação e um desafio cada vez maior para nós. A emenda 103 trouxe alterações significativas na própria Constituição Federal, e aqui é importante, porque lembro quando a gente escrevia artigos sobre a PEC 6, né, e depois sobre a emenda 103, e vinha lá um monte de e-mail, porque o pessoal não estava concordando com o artigo, até deputados mandando e-mail para a gente, discordando do artigo, porque não sabia o que tinha sido aprovado. Foi aprovado alterações na Constituição Federal, e quando a gente fala de alteração na Constituição Federal, é uma alteração de nível nacional, uma norma de eficácia plena, de aplicação integral e imediata em todos os entes subnacionais. Então, quando foi feita a alteração no artigo 37, e a gente pode citar aqui a questão do rompimento de vínculo, por exemplo, a questão da própria readaptação, que o Dr. Leonardo trouxe na palestra da manhã, quando a gente pode citar ali algumas alterações que houve depois no artigo 38, no artigo 39, no artigo 40 da Constituição, a própria incorporação de vantagens no cargo efetivo, né, alguns exemplos que vocês vão lembrar que impactou um pouco mais o servidor, essas alterações foram alterações a nível nacional. Aprovou a emenda 103 em 13 de novembro de 2019, que, aliás, já passou mais de 5 anos dessa emenda, aprovou a emenda, naquele momento, nós temos regras novas. Né? Então, foram alterações que vocês não precisaram fazer nada nos municípios de vocês, porque, a partir daquele momento, já teve alteração. Nós tivemos outras alterações
Aliás, eu cito aqui o artigo 24 da própria emenda 103, que é importante, porque hoje nem tanto, mas os nossos novos clientes, a gente sempre faz lá uma reunião inicial para entender o que está ok, o que precisa ajustar, como que está a sua lei, e vai fazendo alguns checklists. E aí pergunta, o artigo 24 já está tudo ok? Está aplicando direitinho? Para quem não sabe, é aquele dispositivo que fala da acumulação de proventos de aposentadoria com o valor da pensão por morte. Né? E aí tem aquelas limitações do valor. Se a pessoa acumula dois benefícios, nesse caso, sempre que envolvendo uma pensão por morte, vai ter a diminuição ali de um deles. E algum dos clientes chega lá e fala, olha, não, porque a gente não fez reforma da Previdência. Então, isso a gente vai só aplicar quando tiver nova regra de aposentadoria e pensão. E a gente tem que falar, não, já é desde o dia 13 de novembro de 2019. É uma norma de eficácia plena, de aplicação integral e imediata. É uma norma nacional. Então, nós temos dispositivos na emenda 103 que já estão sendo aplicáveis, já está funcionando lá no seu município. Nós temos outros que a emenda trouxe, e o que nós falamos de norma constitucional de eficácia limitada com conteúdo programático. Olha, eu tenho que seguir a Constituição, eu não tenho opção, mas eu tenho que me programar para seguir. Embora tinha aí algumas divergências, alguns pontos, o fato é que nós tivemos lá, todo mundo correu para adequar a sua alíquota de contribuição previdenciária, que era 11%, e aí a grande maioria, então, passou essa alíquota para 14%. Quase ninguém teve dor de cabeça nesse período, foi tranquilo. Depois a gente teve a questão do rol de benefícios, quem tinha benefícios temporários, como auxílio-doença, salário-maternidade, esses benefícios deixaram de estar no campo previdenciário e passaram a vir para o campo estatutário. Deixa de ser benefício previdenciário, deixa de ter, importante, custeio previdenciário para isso, e passa agora isso a estar lá no estatuto, sendo uma licença estatutária comum. Tem gente que não ajustou sua legislação até hoje. Continua lá e fala que o auxílio-doença vai ser pago pelo município. Né? Cuidado, tem gente que, no dia 13 de novembro de 2019, obrigou o município a pagar 2 vezes, porque no cálculo atuarial já tinha uma alíquota correspondente ao pagamento do auxílio-doença, mas aí veio a emenda 103 e falou, não, vocês pagam o auxílio-doença, mas espera aí, como que eu vou pagar? Eu já paguei a contribuição, eu já dei contribuição suficiente para o auxílio-doença, então pagou 2 vezes. Por isso que a gente fala, é uma norma limitada, de efeito de conteúdo programático, tem que programar, tenho que mudar a minha lei, eu tenho que mudar o meu cálculo, não posso sair do dia 13 de novembro mudando tudo. A unidade gestora única, que a gente já tinha também, isso veio frisado ali na emenda 103, e um pouco aí do assunto de hoje, quando a gente fala de reforma da Previdência, as novas regras de aposentadoria e pensão por morte. Vivemos isso, a gente participou aí de vários eventos falando de proposta de alteração da emenda constitucional quando nem era PEC 6. Né? Situações que a gente foi acompanhando as alterações, e o único ponto assim que eu sempre parei de dar um pouco de opinião sobre esse país, que eu dizia assim, jamais será aprovada, quem já me ouviu em outro lugar vai ouvir eu repetindo, jamais será aprovada uma emenda constitucional alterando regras de aposentadoria e pensão e deixando estados e municípios para alterar suas próprias regras. Jamais isso vai acontecer, isso fere a Constituição, ninguém é louco de fazer um negócio desse, pois fizeram, apenas por questões políticas. Vocês não vão apoiar a gente, então nós vamos deixar para que vocês aprovem a sua própria lei. E essa situação, é evidente, que causou todo esse caos que nós estamos vivendo hoje, que já foi objeto de vários encontros que nós tivemos, e problemas de aprovação, problemas políticos, problemas de decisões judiciais, problemas de fiscalização, problema de leis que simplesmente não estuda, faz o que quer lá e dá um grave problema, e nós vamos ter vários outros problemas ainda pela frente. E a gente quer conversar um pouco sobre esses problemas. Né? O que está acontecendo, então, em relação à reforma da Previdência? O último item relacionado às novas regras de aposentadoria e pensão por morte, o que está acontecendo, o que eu posso fazer como gestor? Já tentei, meu prefeito não aprova, né? A Câmara não aprova, o que eu posso fazer como gestor? E isso que a gente vai tentar debater aqui um pouquinho hoje. Só um cenário aí, para que a gente tenha um pouquinho dessa visão dos benefícios previdenciários. Nós temos ali a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, que eram aposentadorias voluntárias.
que estavam antes da emenda 103. Para quem não fez reforma, ainda está todo esse quadro lá na sua legislação, né? E aí, quem fez reforma, eu deixo de ter esses dois benefícios voluntários e passo a ter apenas a aposentadoria voluntária, até porque na aposentadoria por tempo de contribuição eu já exigia idade. E na aposentadoria por idade, eu já utilizava o tempo de contribuição para o cálculo dos proventos, na regra antiga. Agora eu tenho lá uma aposentadoria voluntária, não vou aqui falar de regras, né? Não vai dar tempo, não dá tempo, não é o nosso objeto de discussão, mas só para que vocês tenham a visão das alterações, os benefícios que nós temos, a diferença lá de invalidez e incapacidade é importante. Quem assistiu a palestra da manhã, o Léo apontou muito bem isso. A compulsória, que não teve diferença, a pensão por morte e as regras de transição. Existe ainda a mesma estrutura com regras diferentes, cálculos diferentes, custeio diferentes também que a gente precisa discutir. Em relação ao cálculo, a gente tinha aquela média das 80% das maiores contribuições, passamos a ter, então, uma média com todo o período contributivo. Eu utilizava de julho de 94 até hoje, desprezava 20% dos menores períodos de contribuição para fazer uma média. Agora, quem fez a reforma foi para o total, ali, para 100% das contribuições. Aqui eu estou falando reforma de acordo com a emenda 103. Nós temos legislações locais que fizeram reforma muito diferente da emenda 103, algumas até, por que não dizer, inconstitucionais, mas não sou eu o órgão responsável de julgar a inconstitucionalidade dessas legislações, e por enquanto a gente não tem ainda um enfrentamento claro sobre isso. Temos lá aquele nível do benefício de 60% mais 2% ao ano, enquanto antes a gente tinha proventos integrais ou proporcionais, e o reajuste não mudou, só que a gente só tem no critério da paridade o reajuste somente nas duas regras, aliás, na regra de transição, né? Só tem o critério da paridade na regra de transição, né? Acabando com aquelas monte de situações de regras como do artigo 6º da emenda 41 ou do artigo 3º da emenda 47, que se chamava de transição, mas que nem de transição era. Tanto é que nós tivemos a emenda 41 em 31 de dezembro de 2003, portanto, passaram-se mais de 20 anos, e ainda nós temos município aplicando a regra de transição 20 anos depois. Que transição é essa que nunca acaba? Então, nunca foi uma regra de transição na prática, era uma segunda, uma terceira regra, e agora nós temos regra de transição e tem gente que fala muito pesado, né? Hoje tem regra de transição de fato, porque quem está próximo da aposentadoria vai conseguir cumprir. Quem está longe, talvez não faça mais sentido cumprir essas regras de transição. Então, nós tivemos essas alterações na emenda 103, e aí, trazendo algum dado aqui para a gente ter uma visão, quem fez a reforma da Previdência? No Brasil, nós temos 2.132 RPPS. 866 realizaram a reforma da Previdência. Então, menos do que a metade dos RPPS fizeram a reforma. Aí você fala, mas é porque é Brasil. Em São Paulo é diferente. São Paulo, nós temos 221 RPPS e 79 fizeram a reforma, ou seja, uma proporção menor do que a nível Brasil. Então, nós temos 40% do Brasil aí fez reforma, 35% dos RPPS de São Paulo fizeram a reforma. O Adriano está lá pensando, a gente está falando, nós fizemos mais da metade dessas reformas, não foi? Não entra nessa agora, Adriano. O comercial é depois, não entra nessa. Né? Então, em São Paulo, nós temos ali cerca de 79 municípios que fizeram a reforma. Esses dados são do dia 29 de julho, do site do Ministério da Previdência Social. Bem, eixos de discussões, então, sobre a reforma da Previdência nesses entes, nos entes subnacionais. O que nós precisamos discutir para fazer reforma? Precisamos, alguns já passaram por essas discussões, outros estão nessa discussão. O que nós precisamos discutir? Primeiro ponto, necessidade da reforma. Todo gestor quer o quê? Que o Tribunal de Contas determine, faça. Porque ele chega lá para o prefeito, ó, prefeito, está determinado, tem que fazer. Né? Ou que venha uma norma lá de cima e obrigue. Né? Ou que tenha algum dispositivo. Eu consigo criar uma interpretação jurídica, aliás, eu consigo ter uma opinião jurídica. Eu e o Dr. Tiago, inclusive, lá em 2019, 2020, fizemos um artigo falando sobre a obrigatoriedade da reforma da Previdência. Nós trouxemos isso do ponto de vista jurídico, mas é uma doutrina, é um entendimento. Nós, como meros mortais, temos apenas uma opinião, mas nenhum poder de decisão ou de coerção. Então, nesse sentido, existe sim um aspecto jurídico.
O aspecto social e político sempre negativo, porque quem quer? E aí eu vou falar da experiência. Quando a reforma caiu de goela abaixo para os servidores, o que é muito injusto, o que é contrário à democracia, o que é muito ruim, foi. Quando a reforma foi discutida com todos os servidores, morreu na praia. Tive até uma experiência interessante de um município, vou segurar um nome, em que nós fizemos várias reuniões e tentamos, até que o gestor se convenceu e falou, ó, não vai adiantar, para as reuniões e vamos aprovar, porque nenhum servidor vai concordar com a reforma da Previdência. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que no aspecto social e político, nós vamos trazer outros assuntos, que não é só a sustentabilidade do regime. O servidor vai falar, poxa, eu já ganho pouco, eu já estou vivendo uma situação difícil, eu já esperava isso, eu já esperava aquilo, e agora você vai vir com a reforma, vai me penalizar, vai cobrar de mim, sempre vai ter isso, vai ter outros aspectos, sempre vai ter. E esses aspectos sociais e políticos vai sim trazer um peso maior e uma dificuldade maior na aprovação da reforma da Previdência. Quando a gente analisa o aspecto jurídico, eu também não tenho muito. Nós tínhamos lá uma interpretação, dá para sim trazer o parágrafo 4º do artigo 40, outros dispositivos da própria emenda 103, porque pense assim, a emenda 103 ela foi construída, ela foi preparada para que as regras de aposentadoria e pensão fossem aplicadas para todos, como sempre foi. No dia 13 de novembro de 2019, se ela não tivesse sofrido alterações lá na Câmara Federal, a emenda 103 seria aprovada e todos nós já teríamos regras novas. Isso os servidores às vezes esquecem. Então, quando eu falo, vamos fazer reforma agora, 5 anos depois, já teve uma janela de 5 anos, era para todo mundo estar na mesma regra. A emenda 103, quando chega na Câmara Federal, com toda a técnica ruim da Câmara Federal, fizeram alterações em dispositivos da emenda para dizer, olha, de acordo com a lei do seu ente, né, de acordo com a idade e tempo estabelecido na respectiva lei do ente. Né, assim que está o texto. Mas alterou alguns dispositivos. E os outros que tratavam, a ideia da própria emenda, tratava que todo mundo teria as mesmas regras. E os outros dispositivos que entendiam que todo mundo teria as mesmas regras. Ficou contraditório. Então, se você olhar a própria emenda 103, aonde foi feita a alteração, leva-me a entender, e há um texto claro para dizer, eu vou criar a minha reforma. Mas quando você lê alguns outros textos, vai parecer que todo mundo é obrigado a seguir o que está naquela emenda 103. E aí que vem as discussões e os problemas. Agora, do ponto de vista econômico, nunca haverá dúvidas. Se você analisar apenas o tempo de vida, tempo de sobrevida do brasileiro, que aumentou 10 anos, se aumentar 5 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria, ainda assim não é suficiente para trazer sustentabilidade para o regime previdenciário. Por isso que já se fala em outra reforma em 2027. Aí você fala, nem aprovei a minha ainda. Pois é, outra reforma em 2027. Então, por quê? Porque do ponto de vista econômico não foi suficiente para trazer sustentabilidade. Então, gente, não tem muito o que fazer. No momento, tem que enfrentar a discussão relativa à sustentabilidade do regime. O que está acontecendo com o déficit atuarial? Cálculo atuarial, está no site, publica, tem transparência, todo mundo lê? De forma alguma. Mas se você pesquisar lá, todo ano tem um cálculo atuarial novo, e o que acontece com o déficit? Sobe, sobe, sobe. Se sobe, está cada vez pior a questão da sustentabilidade do regime. Então, é um ponto importante. O artigo 40 da Constituição, que trata dessa forma, teve recomendação do Conselho Nacional de Regime Próprio de Previdência Social, mas o fato é que eu não tenho ainda uma necessidade da reforma apontada de forma obrigatória. Eu ainda não tenho na legislação, na Constituição ou em alguma decisão judicial essa visão clara da obrigatoriedade. Decisão judicial não, na jurisprudência. Decisão judicial a gente até encontra, eu vou trazer uma aqui para vocês, mas na jurisprudência. Outro eixo da reforma importante é o processo legislativo, e aí é mais o aspecto formal aqui da norma local, eu acho que todo mundo já decorou. Eu preciso fazer alteração lá na emenda, né, uma emenda, na verdade, à lei orgânica do município, e depois, ou a Constituição Estadual, e depois uma lei complementar com as regras, disciplinando as regras de aposentadoria e pensão. E aqui com a idade mínima e de tempo de contribuição,
Depois eu tenho a questão da liberdade, que é um outro assunto, um outro eixo importante, e os parâmetros que eu vou definir para essa reforma. E aqui agora a gente está falando mais do aspecto material. E aí nós já ouvimos falar, então, de regras próprias, ou seja, eu tenho as minhas próprias regras. Se eu, município, for fazer a reforma da Previdência, eu faço as minhas próprias regras, é um ponto de vista. Nós viemos aí com uma invenção na Emenda Constitucional 113, que trouxe a ideia de regras assemelhadas, que é o mesmo texto que está ainda na PEC 66. Vou falar um pouco da PEC 66 aqui, que está aí esse assunto, o pessoal está com ele em mente, né? E a visão, então, de regras idênticas à emenda 103. É lógico que esse tema vai tomar muito tempo, a gente deu uma palestra específica sobre isso já aqui na PEPREM, inclusive. Hoje eu não tenho ainda decisão judicial, não tenho ainda enfrentamento do Supremo Tribunal Federal, não tenho dizendo que eu não poderia criar regras próprias. Aí você fala, mas você falou que teve um município que fez, aliás, dizendo que eu não poderia criar regras próprias. Mas você falou que tem municípios que fez reforma e que foi inconstitucional. Por quê? Alguns cuidados. Tem município que está misturando o sistema antigo de regras, de cálculo, com o sistema novo. E aí está inventando demais, e aí são situações que são, de fato, inconstitucionais. Eu não posso fazer a mistura do sistema antigo com o novo. Alguns cuidados nesse sentido. Outros pontos de várias reformas aí que a gente viu que são inconstitucionais. Agora, aquela questão de, posso melhorar o cálculo da pensão? Posso melhorar o cálculo da incapacidade? Posso melhorar? Embora eu tenha um posicionamento pessoal, doutrinário, de que não é o melhor caminho, até por conta da segurança jurídica disso, dos problemas que podem enfrentar em relação a isso, nós não temos uma decisão clara no sentido de que não poderia fazer desta forma. Na PEC 66, ali saiu o PEC 6, eu acho que eu estava com a emenda 103 na cabeça. Na PEC 66, nós tivemos até, eu odeio falar de projeto, porque projeto é projeto, enquanto projeto pode ser alterado. Mas ganha, às vezes, uma repercussão tão grande que a gente precisa comentar. E a PEC 66, ela ganhou uma repercussão muito grande, porque, embora o assunto dela fosse outro, colocaram nela, na emenda 5, um dispositivo que era o artigo 40A da Constituição Federal, que trazia, então, a necessidade de que todos os entes subnacionais fizessem a reforma da Previdência, e quem não fizesse no prazo de 18 meses estaria automaticamente de acordo com as regras da emenda 103. Essa emenda 5, já no ano passado, ela foi suprimida. Tiraram esse projeto, tiraram esse dispositivo de lá. Não existe mais esse dispositivo que obriga você a promover a reforma, não existe mais dispositivo que traz automaticamente regras novas de aposentadoria e pensão no seu município. Sumiu. Teve uma nova discussão agora, e o que tem na PEC 66? Apenas já existia na emenda, quem pegou lá, a emenda 113, que trouxe aquela visão do parcelamento. Olha, quem quiser ter um parcelamento de 240 meses dos débitos previdenciários, poderá tê-lo se seguir alguns requisitos. E dentro desses requisitos era fazer a reforma. Se você quer parcelar a dívida previdenciária, é obrigatório que faça a reforma. Então, para fazer o parcelamento em 240 meses, a emenda 113 exige que você faça a reforma da Previdência. O que está lá agora? Continua essas mesmas exigências e está aumentando o prazo do parcelamento para 300 meses. Tá? É isso que está lá na PEC 6. Não tem mais nada na PEC 6 que vai obrigar os entes subnacionais a fazer a reforma da Previdência. Então, nós estamos nesse cenário em relação às discussões sobre a reforma da Previdência nos entes subnacionais. O ponto de vista de necessidade, o ponto de vista de processo legislativo e a situação específica material em relação ao mérito, que regras que eu posso adotar. O que os gestores vão se perguntar? O que passa na cabeça dos gestores? O que passa na cabeça de todo mundo? Primeira coisa, a obrigação. Eu tenho obrigação de fazer reforma?
do meu ponto de vista, novamente, eu tenho que falar assim, se o artigo 40 da Constituição Federal exige que eu tenha equilíbrio financeiro e atuarial, e eu analiso, então, a situação dos meus segurados, a situação dos dependentes dele, eu analiso toda os servidores que estão vinculados ao meu regime próprio de previdência, e eu vejo que eu estou aumentando o déficit, eu não tenho equilíbrio financeiro e atuarial. Se eu não tenho, eu preciso chegar lá nesse equilíbrio, e para ter equilíbrio eu preciso fazer reforma. Mas para o Tribunal de Contas interpretar isso, colocar isso no papel e exigir, já aconteceu em alguns lugares, mas é mais complicado, é mais difícil. Então, não existe uma obrigação lá no TCE ou no Judiciário clara nesse sentido. Por isso que eu falo, do ponto de vista jurídico, você chegar lá no primeiro, nós temos que fazer a reforma, é muito difícil. Por isso que a gente fala que o ideal era do ponto de vista de sustentabilidade do regime previdenciário. É uma questão de conscientização para que a reforma seja feita lá no seu município. Qual o prazo para promover essa reforma? Diferente do regime de previdência complementar, que nós tínhamos um prazo de 2 anos para instituir esse regime de previdência complementar, então até 12 de novembro de 2021, no caso das novas regras de aposentadoria e pensão, não tem prazo na emenda 103, não tem prazo em lugar nenhum, e nós ficamos ainda nesse limbo, nessa lacuna, nessa dificuldade de aprovação. Então, realmente, é uma situação bem complexa. E quais as regras que eu posso implementar? E aí, um ponto apenas, nós entendemos que até pelo princípio da segurança jurídica, da simetria federativa, por outros princípios, quem tiver curiosidade, pode até mandar um e-mail lá para a gente manda esse artigo para vocês, a gente fala exatamente sobre isso. Nós entendemos que as regras deveriam ser, sim, idênticas em todos os entes do Brasil, né, em todos os entes subnacionais. Mas não existe um posicionamento claro do Judiciário, do Tribunal de Contas nesse sentido. Ainda que você entenda, não, eu entendo diferente, eu vou mudar algumas regras, eu achei muito injusto, eu vou mudar a questão da pensão e tal, cuidado, porque as alterações foram tão mal feitas e mal redigidas, né, textos repetitivos nos incisos, que se você perceber lá na Constituição, eu for no artigo 40, no parágrafo 1º, e nos incisos que tratam da regra, o inciso 1 vai tratar da aposentadoria por incapacidade, o inciso 2 da compulsória, o inciso 3, eu não sou o senhor inciso, eu não sou o doutor inciso, ela chama o doutor Tiago doutor inciso, eu não sou o doutor inciso, né, doutor Tiago? Se vocês forem lá na Constituição Federal, vocês vão perceber que o inciso 2, que trata da aposentadoria compulsória, não sofreu nenhuma alteração. Portanto, o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, a aposentadoria compulsória é uma norma nacional. Ninguém pode mudar o critério da aposentadoria compulsória. Aí, por isso que atuário deveria ficar na parte atuarial, e não na parte jurídica. Porque senão chega o teu atuário e fala assim, é bom esse negócio de reforma, porque cada um tem a sua idade regional, e aí você pode trazer a sua idade regional e colocar lá a sua... Ah, tá bom, do ponto de vista atuarial, então eu posso colocar na compulsória? Não. Então está estranho esse negócio, né? Então não está fazendo sentido esse negócio. Por isso que a gente tem um problema agora, a gente tem muita dúvida, muita insegurança jurídica com relação à reforma. E no momento de insegurança, o melhor a se fazer é ser mais restritivo, mais cuidadoso, adotar as regras da emenda 103, isso no meu ponto de vista. Quem fez diferente, existe posicionamento, claro, contrário, vai ser julgado inconstitucional? Por enquanto, não. Tudo bem? Essas são as regras, e aí a gente traz ali alguns pontos de atenção que eu lembrei agora, coloquei agora isso aqui, alguns pontos de atenção que eu lembrei agora lá para a sua reforma, só para contribuir. Às vezes eu faço a reforma e eu me preocupo exclusivamente com regras. Ah, já trouxe as regras de aposentadoria, já trouxe as regras de pensão, eu pego aquele projetão modelo que está lá no site e trago o projeto modelo e pronto, e adoto. Mas olha, depois de aplicar essas regras, vão surgir dúvidas. Então, alguns pontos de dúvidas, a sua lei já pode tratar. Então, cuidado com algumas situações. Às vezes, eu aprovei a reforma, pronto, não preciso discutir muito, é igual, peguei o projeto de outra cidade. Às vezes, tem situações locais, às vezes, tem algumas situações específicas. Por exemplo, limite de cota da pensão por morte do ex-cônjuge, são assuntos que a gente pode adotar ali. Como que o ex-cônjuge concorre na pensão por morte? O ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia, ele é dependente previdenciário. No INSS, ele concorre lá em igualdade de condições.
né, nós trouxemos já há muito tempo, até antes da emenda 103, a ideia de limitar a cota de pensão do ex-cônjuge à cota de pensão alimentícia que ele recebia. Isso também como que vai funcionar na nova legislação. Se eu não trazer na lei, como que eu vou calcular isso com uma pensão por morte que é 50% de cota familiar e 10% de cota individual? Ah, ele só tinha 10% de pensão alimentícia, eu dou a cota individual e deixo ele fora da cota familiar? Então, isso precisa regulamentar lá na sua legislação. Conceito de remuneração, muito importante. Eu ainda tenho benefícios calculados pela remuneração do cargo efetivo. E o que é remuneração do cargo efetivo para fins previdenciários? Se você for no artigo 4º, parágrafo 8º da emenda 103, vai ter um conceito lá, mas é um conceito genérico. Mas na minha legislação, eu vou pegar algumas verbas ali que eu não sei como calcular e eu vou dizer, nesse conceito de remuneração, eu vou trazer essas verbas também para explicar. Vou calcular jornada suplementar do professor, né? São algumas situações que acontecem na prática que o cliente, às vezes, vai lá, faz a reforma, ou o instituto vai lá, faz a reforma, não percebe essas dificuldades, aprova e agora não sabe mais como fazer o cálculo, aí ela vai ter que mexer no projeto de novo, alterar o projeto, fazer os ajustes. Cuidado. Pontos são calculados em dias, precisa constar na lei. Outro problema, período comum versus a aposentadoria especial e a aposentadoria do magistério. Posso usar pontos para calcular os pontos? Posso usar o período comum se eu estou concedendo aposentadoria especial ou aposentadoria no magistério? Então, lá nas regras de pontos, para quem já está aplicando a regra de pontos. São problemas práticos hoje que a sua legislação precisa tratar. Vou conceder a aposentadoria especial, ou aposentadoria do professor, e vou fazer o cálculo dos proventos, que é aquele 60% mais 2% ao ano de contribuição. Posso usar tempo comum agora aqui para calcular os proventos? Então, ele tinha lá, o professor tinha 25 anos de tempo de magistério, estou aposentando, 25 anos daria 70% da média. Aí ele tem mais 10 anos lá em uma outra função que não é do magistério. Posso trazer esses 10 anos para aumentar o valor desse nível de benefício de 70% para 90%, por exemplo? São pontos que ainda estão abertos. Você está falando dos pontos, mas não está resolvendo, porque esses pontos ainda estão abertos. Ninguém ainda chegou numa conclusão de como deve se dar isso. O judiciário ainda não enfrentou essas questões. Nós ainda não. Então, o que você faz nesse momento? Enfrenta a questão, coloca a redação lá na sua legislação e evita confusões. A tua lei vai prever como que vai se dar essas situações. Então, são pontos e pontos e pontos que a gente poderia estar falando aqui sem fim, que quando você fizer a reforma, ainda que você faça a reforma de regras de aposentadoria e novas regras de pensão por morte, não ignore os outros pontos, os menores, os pormenores da reforma, situações relativas a cálculo, a base de contribuição, a interpretações, a interpretação do artigo 24 da emenda 103, é um problemaço, né? Tem gerado vários cursos e palestras nossos também relativo ao artigo 24. O doutor Tiago vai trazer alguma decisão judicial sobre isso. Então, esse é o panorama inicial para o nosso debate da reforma. Como fazer, o que está acontecendo, quem fez e os pontos que nós precisamos ter em mente, os eixos que nós precisamos ter em mente para promover a reforma da Previdência. Nós vamos tentar fazer uma exposição aqui rápida para que a gente tenha um momento de debate. Então, eu vou fechar aqui a minha apresentação só com uma decisão judicial e passo para o doutor Tiago. E aí uma decisão interessante. E aqui eu falo, você falou jurisprudência e decisão judicial. Jurisprudência é quando eu já tenho um posicionamento do judiciário formado, consolidado. Nesse caso, ainda não temos. Nós temos algumas decisões isoladas, mas eu trago uma decisão aqui interessante, essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde ele declara a inconstitucionalidade por omissão de um município de Altinópolis, porque o regime ainda não fez a reforma, não promoveu a reforma da Previdência. Ele fala reconhecimento da mora legislativa com fixação de prazo de 180 dias para a supressão da lacuna legislativa, com edição e promulgação de norma dentro dos critérios estabelecidos na emenda 103. 2 pontos essa decisão enfrentou. Primeiro, é obrigatório promover a reforma, a Constituição mandou fazer. Ela falou que cada ente iria promover. Se você for lá no artigo 36, no artigo 37 da emenda 103, ela vai falar, olha,
até que o município promova a sua reforma. Então, tem que promover a reforma da Previdência segundo essa decisão. É obrigatório. Não fez, ficou dormindo, não fez, nem de um jeito nem de outro. E aí ele vem aqui e fala assim, além de promover, se não fizer no prazo de 180 dias, tem que fazer, inclusive, nos prazos e nos critérios da emenda 103. Então, 2 pontos definiu, a obrigatoriedade e os critérios, mesmos critérios da emenda 103, que será aplicada, então, a emenda 103, no caso de descumprimento do prazo acima assinalado. Não fez, nessa decisão, o município, essa decisão é de 2024, está acabando o tempo? Não, ainda não. De outubro de 2024, se não fizer a reforma até o prazo aí de 180 dias, 6 meses, já deu, né? Já deu o prazo. Então, já deve estar com regra nova lá, se não promoveu a reforma. Eu não levantei esses dados. Tá? Então, uma decisão interessante que pode, amanhã ou depois, de repente, ser a jurisprudência, ser a decisão, ou não. Não sabemos ainda. Então, não tem muito que a gente trazer com propriedade para vocês o que vai acontecer, né, e qual vai ser o posicionamento, mas a gente tem que trazer o que está acontecendo com as reformas previdenciárias aí dos municípios. Melhor dos mundos, reforma de acordo com a emenda 103. Aqui você não vai ter problema. Ah, não deu certo, eu até entendo, às vezes sai do RPPS, bonitinha a reforma, chega lá na prefeitura, na discussão, um procurador muda alguma coisa, muda outra coisa, chega na Câmara Municipal, muda mais um projeto, e às vezes a gente tem que acompanhar isso e ajudar, inclusive, a fazer dispositivos que a gente não concorda. Mas vamos tentar fazer o melhor para o nosso RPPS. Tá bom, gente? Eu agradeço a participação até aqui. Eu volto para a gente conversar um pouquinho mais ainda sobre dúvidas e passo aqui a palavra para o Dr. Tiago. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de expressar o meu sentimento de privilégio em ocupar a mesma tribuna que o Dr. Douglas, pela primeira vez aqui no palco da PEPREM, no Encontro Jurídico Financeiro. E vou dar continuidade ao assunto que ele já muito bem tem abordado, acerca desses desdobramentos nos entes subnacionais relacionados à reforma previdenciária, aí decorrentes da emenda constitucional número 103 de 2019. E eu gostaria de começar com uma pergunta, com uma reflexão para vocês. Vi muitos municípios aqui que nós já trabalhamos com reforma no estado de São Paulo, vários municípios, mas, como o Dr. Douglas trouxe um dado aqui importante, a maioria dos RPPS do nosso estado, os regimes próprios paulistas em sua maioria, não promoveu ainda a reforma previdenciária. E quando falamos de reforma previdenciária, estamos nos referindo às regras de acesso e elegibilidade aos benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão. E a pergunta que eu trago para vocês é: quais as medidas ou quais medidas podem ser utilizadas pelo RPPS para alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial sem ser as alterações das regras de acesso aos benefícios? O que a gente acaba vendo na prática é regimes próprios que estudam, se debruçam, levam uma minuta de projeto, um anteprojeto de lei ao Paço Municipal, apresentam ao prefeito, mas ali encontram um entrave, né, não necessariamente técnico, político, até porque é um projeto antipopular, é um projeto delicado, muito sensível, então esse projeto fica parado no Poder Executivo ou mesmo no Poder Legislativo. Já presenciamos casos como o caso do município de Altinópolis, que já havia feito alguns protocolos do projeto junto à Casa Legislativa Municipal, que se quedou inerte em relação ao andamento daquela proposta de alteração nas regras previdenciárias. Então, muitos municípios se veem diante deste cenário, desta dificuldade de conseguir essa aprovação do projeto de lei para alteração da regra de acesso à aposentadoria e à pensão por morte. Não consegui, Tiago. Existem outras medidas que eu posso tomar desde já? Talvez medidas não tão importantes, medidas acessórias, paralelas, em relação às regras de aposentadoria que eu posso alterar, modificar na minha legislação, e é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente com vocês.
e eu começo a tratar desse assunto, meditando, refletindo com vocês, interpretando o artigo 36 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Ele diz o seguinte, eu vou por partes. Esta emenda constitucional entra em vigor, e ela é dividida em pelo menos 3 incisos, né? O primeiro, no primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data de publicação desta emenda constitucional, 13 de novembro de 2019, ela é promulgada no dia 12 e entra em vigor no dia 13, data de sua publicação. Quanto ao disposto nos artigos 11, 28 e 32. Esses 3 dispositivos que ela cita aqui e condiciona a sua vigência a um prazo específico, a um prazo determinado, o primeiro dia do 4º mês subsequente ao da sua publicação, se dá tão somente em razão à observância da noventena, ou conhecido como princípio da o princípio nonagesimal, né? Eu preciso obedecer um lapso temporal mínimo de 90 dias em relação à criação, à instituição ou aumento, majoração de algum tributo. Como contribuição previdenciária é tributo, e nestes 3 dispositivos, a emenda 103 altera com vistas a majorá-lo, ele deve obedecer à noventena prevista até então no artigo 150 e 195 da Constituição Federal. Então, isso é para o servidor federal. E aqui, o mais importante. Inciso 2. Para os regimes próprios de previdência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda, no artigo 149 da Constituição Federal, e as revogações previstas na linha A do inciso 1 e nos incisos 3 e 4 do artigo 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente. Então, texto da emenda 103, agora direcionado não aos servidores federais, não às alíquotas, não à contribuição previdenciária. Agora, ele se direciona, ele se volta aos RPPS dos entes subnacionais, estados, Distrito Federal e municípios, para falar a respeito de alterações que ela mesmo, por seu artigo 1º, o faz no artigo 149 da Constituição, e em relação às revogações do inciso 1, né, a linha A do inciso 1, e incisos 3 e 4 do 35. Eu vou por partes. O artigo 1º da emenda 103 fez diversas alterações no texto da Constituição, muitas, mas o nosso poder constituinte derivado reformador aqui, o Congresso Nacional, quando edita esta emenda, ele vem para o fim de dizer que, para os RPPS dos municípios, eu vou observar a lei, a data da minha lei local, em relação à alteração que ele promove no 149. Então, não são todas as alterações necessariamente do artigo 1º promovidas no texto constitucional que entram em vigor na data de publicação da minha lei, que referendar integralmente aquelas alterações promovidas pelo próprio artigo 1º, mas sim as que ele faz no 149 da Constituição, que fala de contribuição previdenciária. E eu vou chegar nele daqui a pouco. E as revogações dos incisos 1, a linha A do inciso 1, e incisos 3 e 4 do 35, referem-se a pelo menos 4 pontos. O inciso 1, a linha A, vai tratar daquela imunidade dobrada do aposentado e pensionista que possuía doença incapacitante. Então, o aposentado e pensionista, ele contribuía até a emenda 103 sobre a parcela dos proventos de aposentadoria ou pensão que excedessem o teto do regime geral de previdência social. A partir da emenda 103, uma ruptura com este cálculo, né, eu falo disso daqui a pouco também, mas tínhamos uma previsão adicional no texto anterior à emenda, que era, se o aposentado e pensionista, nessa condição, ele possuir uma doença incapacitante, eu não vou observar o teto mais, eu vou observar o dobro do teto. Né? Exemplificando, se o teto do regime geral fosse hoje R$8.000 em números redondos, e um aposentado e pensionista oferisse proventos de aposentadoria ou pensão na casa de
R$10.000, ele contribuiria só sobre a parcela de R$2.000, que é justamente o que supera, o que excede, o que ultrapassa o salário máximo de benefício do regime geral tranquilo. Agora, se esse mesmo aposentado e pensionista, nessa condição de recebimento de R$10.000 mensais, com o teto do regime geral em R$8.000, possuísse uma doença incapacitante, o teto a ser observado para ele, para fins de incidência da contribuição, não é de 8 mais, mas sim de R$16.000. Essa era a imunidade dobrada que tínhamos antes da emenda 103. Isso foi revogado pela emenda. É essa a revogação da linha A do inciso 1. Mas ela prossegue. Também há revogações nos incisos 3 e 4 do artigo 35. E essas revogações também entram em vigor para o seu ente na data que você promover essa alteração. O inciso 3 do artigo 35 trata de 2 regras previdenciárias. As regras de transições, que parecem não ter um caráter transitório, um caráter efêmero, que são as regras previstas nos artigos 2º, 6º e 6º-A da emenda constitucional número 41 de 2003. Então, essas 3 regras de transições, até então previstas na emenda 41, foram revogadas para os servidores federais desde 13 de novembro de 2019. E quando é que estas regras serão revogadas para os entes subnacionais? Na data de lei, de iniciativa do respectivo chefe do Poder Executivo, que referendar integralmente as revogações que a própria emenda 103 fez. E, por fim, o inciso 4 do artigo 35, que revogou a regra de transição do artigo 3º da emenda 47. Ou seja, a emenda 103 está dizendo, para o servidor federal, inciso 3, e esse é um dispositivo de caráter residual, todas as regras de transição vigentes até hoje não existem mais. Deixam de existir, só serão aplicadas por força do Instituto do Direito Adquirido. Mas isso para o servidor federal. Para os servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estas regras deixarão de ser aplicadas quando você fizer a sua reforma e referendar na sua lei integralmente essas alterações que eu estou fazendo aqui. Então, partindo dessa cláusula de referendo, a gente tem trabalhado em alguns municípios com esse artigo, com esse dispositivo, para dar o fiel cumprimento ao artigo 36 da emenda 103, que é dizer o seguinte: para efeitos do artigo 36, inciso 2, da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, fica referendada integralmente, no âmbito do RPPS do município, a alteração promovida pelo artigo 1º daquela emenda no artigo 149 da Constituição Federal e as revogações previstas no artigo 35 da mesma emenda. E se vocês buscarem, inclusive, dados e estatísticas do próprio Ministério, vocês vão encontrar municípios que têm tido problemas em relação ao CRP por terem feito a reforma sem ter feito constar no texto legal a cláusula de referendo até então prevista na emenda 103. Quem for fazer a reforma, então, pode tirar foto e copiar o dispositivo. Muito bem. Volta? Ok. O Adriano acabou de dizer que é gratuito. Esse daqui a gente não vai cobrar nenhuma taxa depois. Pode? Muito bem. Então, eu falei com vocês de alterações que o artigo 1º da emenda 103 promoveu no 149 da Constituição Federal. Ok? No 149 da Constituição e revogações de regras de transições. Então, vou falar com vocês rapidinho de algumas mudanças que tivemos no 149. Lembrando, o meu tema é o que é que eu posso fazer sem ser as alterações da regra que podem impactar aí no equilíbrio financeiro atuarial. Então, o artigo 149 da Constituição sofreu um acréscimo, Renata. Sofreu um acréscimo que foi o parágrafo 1º-A. O parágrafo 1º-A da Constituição Federal, incluído pela emenda 103, diz: quando houver déficit atuarial, situação que a gente não encontra em nenhum RPPS do Brasil, a contribuição
ordinária, isto é, leia-se, a contribuição normal, né, e a portaria 1467 usa essa expressão, a contribuição normal ou a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o salário mínimo. Então, se você for para o artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 18, haverá a previsão de que a contribuição do aposentado e pensionista é para a parcela que supera o teto, o salário máximo de benefícios do regime geral de previdência social. Mas, se você não fez reforma, nada impede que você traga na sua lei esta cláusula de referendo parcialmente para referendar a alteração do artigo 1º da emenda 103 no 149 da Constituição e assim você permita a instituição da contribuição previdenciária do aposentado e pensionista não sobre o que supera o teto, mas sim sobre o que supera o salário mínimo nacional. Ok? Então e não necessariamente somente o salário mínimo. Né? Você pode estabelecer aí uma imunidade um pouco maior, né? A partir do que supere o salário mínimo. Então, se você quiser estabelecer um limite mínimo aí de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, você tem essa margem, essa discricionariedade para trabalhar na sua legislação. Lembrando, reforço, endosso, depende do referendo da alteração do artigo 1º da emenda 103, lá no 149 da Constituição. Então, não dá para simplesmente vir uma lei ordinária, seja lá qual método for, instituir a contribuição do aposentado e pensionista para a parcela que supere o salário mínimo, sem que tenha a cláusula de referendo do artigo 36 da emenda 103. Então, esta é a primeira medida que pode ser adotada, dentre outras, para quem não conseguir, por exemplo, aprovar na íntegra um projeto de reforma previdenciária, alterando regra de acesso à aposentadoria e à pensão. O próprio artigo 149 sofreu a inclusão de um outro dispositivo, que é o parágrafo 1º-B. Ele diz o seguinte: demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A, que é contribuição do aposentado e pensionista para que supere o salário mínimo. Ok? Se adotei essa medida, né, e ela realmente, né, não somos atuários, mas ao que parece ela não surte tantos efeitos assim. Então, uma vez que eu adotei, promovi aquela medida e ela foi insuficiente, se mostrou insuficiente, eu posso fazer o seguinte: instituir contribuição extraordinária. Então, se a alíquota do servidor ativo é de 14%, por exemplo, né, e essa mesma alíquota deve ser aplicada ao servidor inativo e ao pensionista, eu posso instituir 1%, 2%, 3% de uma contribuição a título de contribuição extraordinária. Essa contribuição, no entanto, segundo o que diz o artigo 149, parágrafo 1º-B, só pode ser criada no âmbito da União. Então, observem, aqui a gente vai ter um imbróglio, um problema com outro dispositivo da emenda 103. Então, vejam bem, o 1º-B diz que eu posso criar, instituir a contribuição extraordinária no âmbito da União. Ele restringe, ele circunscreve essa aplicação do dispositivo somente ao servidor federal. E essa contribuição extraordinária é direcionada aos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. No entanto, o artigo 9º da emenda 103, que é aquele artigo que no caput acaba por recepcionar a Lei 9717 de 98, e diz que até que entre em vigor uma lei federal de que trata, né, a que se refere o parágrafo 22 do 40 da Constituição, que é a famosa Lei de Responsabilidade Previdenciária que deve vir, permanece em vigor a 9717 de 98. Então, é esse dispositivo aí que eu estou falando, do artigo 9º. No parágrafo 8º, ele vai dizer: por meio de lei, poderá ser instituída a contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos do parágrafo B. Aqui, esse dispositivo não se limita a tratar da União somente. Se lermos o seu caput, nós veremos que ele se aplica a todos os entes subnacionais,
União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, a amplitude, o alcance desse dispositivo é para todos os entes federativos, inclusive os municípios, ou seja, ele permite, através dele, não diretamente pelo 149B, mas pelo artigo 9º, parágrafo 8º da emenda 103, que os municípios instituam a contribuição extraordinária, com um prazo de 20 anos, observados os parágrafos 1º-B e 1º-C. Ou seja, essa contribuição, segundo aqueles parágrafos, depende da cláusula de referendo. Então, posso instituir contribuição do aposentado e pensionista para o que supere o mínimo, como também posso instituir contribuição extraordinária. São duas de algumas medidas que eu trago para vocês que não conseguiram obter êxito na aprovação de um projeto que modifique as regras de elegibilidade aos benefícios, mas que podem adotar sem que façam essas alterações necessariamente. E agora eu mudo um pouquinho de assunto e vou falar com vocês do abono de permanência. O abono de permanência ele surge no cenário nacional no ano de 1998. Emenda 20 de 1998. Essa emenda ela cria uma espécie de imunidade. Repito, imunidade. Sempre que uma pessoa for isenta de um tributo, e este tributo ou essa isenção estiver em lei, denominamos como isenção. Sempre que essa isenção, essa hipótese em que a pessoa não sofrerá a exação, a cobrança daquele tributo, mas essa hipótese está prevista no texto da Constituição Federal, nós dizemos se tratar de imunidade. Este é o termo correto e não isenção. Então, imunidade. Então, quando o abono de permanência foi criado, ele foi criado como uma espécie de imunidade de contribuição previdenciária. E esse texto vigorou de 98 até 2003, da emenda 20 até a emenda 41. Então, o servidor que naquela época cumprisse os requisitos para aposentadoria voluntária e optasse por continuar em atividade, deixava de contribuir. Não havia obrigatoriedade. Então, era uma hipótese constitucionalmente prevista em que ele não sofreria a cobrança do tributo. Aí, no caso, a contribuição previdenciária. A partir de 2003, com uma redação dada pela emenda constitucional número 41, muda-se a sistemática do cálculo do abono de permanência, ou da aplicação, aliás, do abono de permanência. Agora não é mais imunidade, agora o servidor que completa, que implementa, que satisfaz os requisitos para jubilação e opta por permanecer trabalhando em atividade, ele continua contribuindo, mas o ente no qual ele está vinculado vai repor o valor da contribuição. E exatamente o valor da contribuição. Então, esse é o abono de permanência até a emenda 103. A partir da emenda 103, nós tivemos mais uma ruptura em relação à forma, né, ao pragmatismo de como era feito a metodologia do abono de permanência, e para isso eu leio primeiramente o artigo 40, parágrafo 19, que diz: observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, ou seja, esse dispositivo já começa dizendo que os critérios para a concessão do abono de permanência, em outras palavras, serão ou deverão ser estabelecidos na sua lei. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá, e atenção neste verbo, muitas legislações a partir da emenda 103 têm suprimido a ideia do abono de permanência, justamente pelo fato de que a própria Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela emenda 103, assim o permite, que o ente não trabalhe a ideia do abono de permanência, vede a hipótese e não preveja qualquer possibilidade de concessão do abono de permanência. Então, a lei do ente poderá prever o abono de permanência. E o prevendo, né, além de poder estabelecer demais critérios, como, por exemplo, e permitam-me citar aqui, por exemplo, o município de Santo André. A doutora Luana, eu tinha visto por aí, eu não sei se ela está aqui no nosso meio ainda, a doutora Luana, que é do município de Santo André, participou com a gente do projeto de discussão de reforma, e lá foi um município, por exemplo, que nós estatuímos um prazo de percepção do abono de permanência.
Então, houve um prazo limitacional, salvo engano, 5 anos ali, e o servidor deixava de perceber esta vantagem. É claro, evidentemente, é uma ação que não onera necessariamente os cofres previdenciários, até porque o abono de permanência vem de uma verba funcional, é o ente, o órgão, a entidade que o servidor está vinculado que vai o pagar. E o último ponto atrelado ao abono de permanência, que também pode ser modificado, mesmo que você não faça alteração na sua regra de benefício, é em relação ao valor. Antes, ele era equivalente, ele era correspondente ao valor da contribuição previdenciária. Então, até a emenda 103, não mudei nada em relação ao abono de permanência. O servidor aufere uma remuneração de R$2.000, eu faço a exação da contribuição previdenciária do tributo em 14%, são R$280 de contribuição previdenciária, então o ente vai pagar R$2.280, para os R$280 cobrir justamente aquela contribuição, aquele tributo que é descontado na sua remuneração. Então, esse é o abono. A partir da emenda 103, eu posso dizer que o abono será correspondente a 50% do valor da contribuição previdenciária, e não necessariamente será equivalente ao valor da contribuição. Então, é mais uma medida que pode ser tomada e adotada pelos entes federados. Caminho. Outra situação que o seu ente pode regular, tratar, mesmo sem alterar as regras de benefícios. Estou a falar da conversão do tempo especial em comum. Até 12 de novembro de 2019, isto não sou eu que digo, isto quem diz foi o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema sobre o rito e o regime de repercussão geral 942. Então, o Supremo analisa o cenário jurídico, normativo, administrativo, previdenciário do servidor. Até a emenda 113 diz, o servidor público tem direito em converter o tempo especial em comum. Até a data da emenda 103. Depois da emenda 103, essa conversão depende de uma prévia autorização, de uma prévia permissão na lei do respectivo ente federativo. Então, o cenário que temos é, até 12 de novembro de 2019, pode ser feita a conversão do tempo especial em comum por força do tema 942 do Supremo Tribunal Federal. A sua lei local, ela pode ou não prever a possibilidade de o servidor converter o tempo especial em comum a partir dali. Aí eu trago um ponto de atenção muito curioso. Há um vácuo normativo em praticamente todos os entes. Entre 13 de novembro de 2019 até a data da sua lei. Se a sua lei for publicada e entrar em vigor hoje, dia 6 de agosto de 2025, você terá um vácuo normativo compreendido no ínterim entre 13 de novembro de 2019 a 5 de agosto de 2025, período esse em que não há qualquer respaldo, não há qualquer amparo legal para que você converta o tempo do servidor. Então, converte-se, se todo o período dele foi especial desde os anos 2000, de 2000 a 2019, o período de 13 de novembro de 2019 até ontem não poderá ser objeto de conversão. Tiago, mas a minha lei era silente, a minha lei era omissa, havia uma lacuna legislativa. Princípio da legalidade, né, já há posicionamentos, inclusive do Poder Judiciário a respeito disso, de que não havendo essa previsão na lei, eu não posso converter esse período compreendido entre a emenda 103 e a data da sua lei local. E um caso curioso que o Dr. Douglas foi consultado no escritório por esses dias, foi se essa lei que proíbe, ou que permite, né, ela pode retroagir os seus efeitos. Minha lei proibiu, então não vou converter nenhum tempo do servidor, inclusive anterior a 2019. Isso é possível? Não. A sua lei vigora, aliás, a regra jurídico-normativa do Brasil
a partir da LINDB é de irretroatividade das leis. A lei sempre, e em regra, vai vigorar a partir dali. Então, seja a sua lei num tom, numa tônica proibitiva ou permissiva, ela só vigora a partir dali. Então, por mais que ela tenha permitido, ela não tem o condão de retroagir esses efeitos para abranger esse inteirinho aqui. Ok? Então, se ela permite, o vácuo normativo permanece ali, princípio da legalidade, não é possível converter. Se a sua lei proíbe, piorou, né? Então, por mais que essa proibição não era expressamente prevista aqui, eu também não posso converter esse período. Outras previsões que você pode tratar na sua lei, né? Cessação da pensão para cônjuge ou companheiro. No ano de 2015, eu estou no mês de julho de 2015, houve a publicação da Lei 13.135. Repito, Lei 13.135. Esta lei promoveu alterações tanto na Lei do Regime Geral, a 8.213, como também no Estatuto do Servidor Federal, a Lei 8.112 de 1990. O principal propósito da alteração da lei foi estatuir prazo de percepção da pensão por morte para cônjuge e companheiro. Ao passo que só usufruiria de uma pensão vitalícia o cônjuge ou companheiro supérstite do servidor falecido quando tivesse 44 anos de idade ou mais na data do óbito do servidor. Esse prazo, inclusive, já foi atualizado. Até porque, quando veio a 13.135, ela previu expressamente que ato do Poder Executivo Federal poderia alterar estas idades e esses prazos de duração sem a necessidade, necessariamente, de a edição de um projeto legislativo. Esse prazo foi atualizado pela portaria do Ministério da Economia, época 424, de 29 de dezembro de 2020. E agora só faz jus a uma pensão vitalícia o cônjuge ou companheiro supérstite que tiver idade igual ou superior a 45 anos de idade. Muitos entes não fizeram, né? E a maioria não fez essa atualização na sua lei, mas é uma medida também possível, mesmo que você não tenha feito a sua reforma previdenciária. Aliás, alguns entes, entre 2015 e 2019, como eu disse, a maioria não fez, mas houve uma minoria que tomou essas providências e adotou essas idades, mesmo antes da emenda constitucional número 103 de 2019. 2 pontos concernentes agora à figura do ex-cônjuge, ou mesmo do ex-companheiro. Em muitos casos, o juiz, através de uma decisão judicial, seja homologando um acordo, seja determinando o pagamento de alimentos, prevê um valor ou um percentual que há de ser descontado da remuneração do servidor ou de seus proventos de aposentadoria. Se esse servidor falece, alguns entes têm colocado em suas legislações que a pensão por morte não poderá ultrapassar ou o valor ou o percentual para o ex-cônjuge ou ex-companheiro que recebe alimentos do valor que ele recebe de alimentos. Ao passo que eu poderia fazer o segurado falecido ter mais valor morto do que vivo, né? Então, alguns entes, mesmo sem a reforma da Previdência, trazem essa cláusula. Dr. Douglas? Exato. E o outro ponto concernente ao ex-cônjuge e ex-companheiro diz respeito aos casos em que as decisões judiciais não só limitam o percentual ou o valor dos alimentos, mas limitam ao aspecto temporal. Na decisão judicial, por exemplo, resta fixada a ideia de que os alimentos para aquela pessoa terão um prazo de validade de 5 anos. Ela recebe 1 ano, 2 anos de alimento, e quando faltam 3 anos de alimentos ainda para ela receber, o seu ex-cônjuge ou ex-companheiro, que é seu segurado, falece. Mas ela tem mais de 45 anos na data do óbito, o ex-cônjuge ou ex-companheiro supérstite, então ela vai ter direito a uma pensão vitalícia? E a resposta é, depende. A sua lei pode adotar a mesma sistemática do regime geral, ao restringir o prazo de fruição da pensão por morte ao prazo sobressalente, excedente, residual
da percepção dos alimentos. Então, se o prazo de alimentos era de 5 anos, ela recebeu 2, faltam 3, a pensão por morte também será limitada a 3 anos. Então, é outra medida que, mesmo não fazendo reforma da Previdência, você pode trazer para a sua legislação. Um outro ponto diz respeito ao salário mínimo, que o Dr. Douglas também já comentou e adiantou aqui, quando na reforma previdenciária dá-se nova redação ao parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição Federal, para o fim de prever que, quando se tratar de única fonte de renda formal do beneficiário, aí eu tenho que observar o salário mínimo previsto no artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas, se o beneficiário tem outra fonte de renda formal e no cálculo da pensão, o valor da pensão ficou inferior ao salário mínimo, comprovando-se que ele possui uma outra fonte de renda formal, eu não necessitarei complementar esse benefício com vistas a ele atingir o salário mínimo nacional. Tiago, e quando ocorrer a hipótese de eu ter um cônjuge que tem fonte de renda formal e a pensão ficou abaixo do salário mínimo, mas ele tem fonte de renda formal, ou seja, a pensão poderia, em tese, ficar abaixo do salário mínimo. Mas tem um filho que não tem fonte de renda formal. Como que eu calculo essa pensão? A portaria 1467, no seu anexo 1, artigo 10, parágrafo 11, já previu e já tratou, se antecipou essa ideia e trouxe-nos a ideia de que todos serão beneficiados. Por mais que o cônjuge supérstite tenha fonte de renda formal, as cotas serão divididas com essa complementação, com o valor atingindo aí pelo menos o salário mínimo. Então, ele vai sofrer essa benesse, ele vai ter também essa vantajosidade por estar com outro pensionista que não tem fonte de renda formal. Então, é caso, na existência de mais de um dependente, e um deles não tendo fonte de renda formal, em que todos serão beneficiados com esse complemento constitucional. E aí, caminhando para o fim da minha fala, da nossa fala, eu trouxe um retrato, um recorte aqui com o Dr. Douglas para comentar com vocês, de alguns pontos da própria emenda 103 que estão sendo discutidos, debatidos ainda no Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à sua validade, ao seu pressuposto de validade, se isso é ou não constitucional. Tiago, mas a emenda não é uma emenda constitucional? O é, mas existem princípios e preceitos anteriores a ela que precisam ser respeitados. E por isso, muitos dispositivos dela estão sendo impugnados, questionados diante do Supremo Tribunal Federal, e eu trago alguns assuntos para vocês. Por exemplo, pensão por morte. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, além da ADI 7051, que já foi julgada, as ADIs 6271, 6367, 6385 e 6916, todas pendentes de julgamento. E o tema delas é pensão por morte, artigo 23 da emenda 103, e eles pretendem julgar a inconstitucionalidade, pedem que seja declarada, reputada a inconstitucionalidade do artigo 23, dentro da ideia e perspectiva de que a emenda 103 violou uma cláusula pétrea, que é a vedação à recessão, ou alguns denominam como vedação ao retrocesso social, uma vez que o cálculo estabelecido no artigo 23 caput da emenda 103 é o mesmo estabelecido na LOPS, na Lei Orgânica da Previdência Social, lá da década de 60, artigos 36 e 37 da LOPS, que foi superado com o advento da Constituição de 88, ou seja, houve um avanço do ponto de vista técnico, social, jurídico, e a emenda 103 parece regredir. Então, eles questionam isso, no entanto, uma das ADIs já foi julgada improcedente, ou seja, o pedido para que a emenda 103 seja declarada inconstitucional não foi acolhido. Pelo contrário, o Supremo disse que o pedido é improcedente e a emenda é constitucional, ela é válida. Outro ponto diz respeito à progressividade de alíquotas, e nós temos pelo menos 5 ações diretas de constitucionalidade que discutem as alíquotas progressivas e a sua constitucionalidade. Aqui eles acabam tocando um outro princípio e vedação constitucional, que é o princípio da vedação ao confisco, né? Eles utilizam como exemplo aquele servidor que está na última faixa do imposto de renda, né, que recebe uma remuneração muito alta, e quando eu somo todas essas alíquotas e todos os tributos, eu passo aquela chamada curva de Laffer, e então eu estou
tendo tributos com efeitos confiscatórios. Então, esse é um dos pontos centrais e nevrálgicos aí dessa discussão, concernente às alíquotas progressivas. Aposentadoria por incapacidade, matéria e tema tratado pelo Dr. Leonardo hoje pela manhã, também está sendo discutida no que diz respeito ao seu formato de cálculo. Ampliação da base de aposentados e pensionistas, então, o que eu falei com vocês do 149, parágrafo 1º-A, que a aposentadoria, a contribuição do aposentado e pensionista no que supera o salário mínimo, também está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal em 5 ADINs. A revogação do parágrafo 21 do artigo 40, aquela imunidade dobrada, na DI 6336, requisito etário para a concessão da aposentadoria especial, as revogações das regras de transições anteriores, então não temos nenhum posicionamento necessariamente definitivo dos órgãos judiciários e os superiores. Né? Nós encontramos, eu já encontrei, decisões isoladas de alguns tribunais regionais federais, decisões estas que simplesmente declararam a inconstitucionalidade intercorrente ali no processo superveniente, num incidente de inconstitucionalidade no processo, para deixar de aplicar o artigo 135, que revogou as regras de transições para os servidores federais, e aplicar as antigas, simplesmente assim. Né? Então, são decisões isoladas, mas que têm como cerne os mesmos fundamentos, o mesmo teor que estão nestas ADINs. E, por fim, acumulação de benefícios, regra do artigo 24 da emenda 103, tem sido questionada pela ADI 6271. Eu acho que era isso, Dr. Douglas. Cumprimos, espero que nos era mistério aqui nesta tarde. Pessoal, por conta do horário, acho que dá para a gente abrir para uma pergunta. Boa tarde. Primeiro, eu queria cumprimentar vocês e agradecer pela palestra, né, que foi muito produtiva. Eu acredito que foi, até uma opinião pessoal, a melhor palestra que tivemos até agora, assim, em termos de conteúdo, né, da prática nossa, das necessidades do Instituto. E eu queria trazer dois questionamentos. O primeiro seria o seguinte: se é possível uma medida para equacionamento do déficit, a questão de a gente vincular a possibilidade do imposto de renda dos pensionistas e aposentados do Instituto, eles passarem a ser, por aporte financeiro, a ser devolvido, né, ao Instituto, e isso aí equacionar o déficit. Né? Seria uma nova medida para equacionamento do déficit. Aqueles descontos de imposto de renda dos aposentados e pensionistas, se eles, por forma de aporte financeiro, possam voltar para o Instituto e isso aí ajudar. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, acho que é a mais importante, acho que até o Dr. Tiago falou aí sobre a questão da remuneração do cargo efetivo, mas acabou que não entrou muito nesse assunto. Nós temos uma situação que é o seguinte, com relação às verbas temporárias, que ela, por exemplo, a insalubridade, gratificação aí por licitações, por desempenho de cargo em comissão e tudo mais. Pela portaria 1467, dizem que essas gratificações, elas podem ser contempladas, né, por opção do servidor, elas podem passar a integrar a remuneração e, com isso, ser base de contribuição nos casos da aposentadoria pela média. Né? Então, nesses casos, eu queria entender, aplicaria essa questão da remuneração do cargo efetivo, ou essas gratificações elas entrariam na média e a gente vai fazer uma média, dar os 100%, e aí teríamos a remuneração do servidor? Ou não, ou teria que aplicar essa questão aí do cargo efetivo, do limite do cargo efetivo. Que até vocês citam aqui, que é o artigo, parágrafo 4º, né, do artigo 8º. Ao contrário. Não, artigo 4º, parágrafo 8º, exatamente, que fala do cargo efetivo. Mas lá fala para a regra de integralidade, né? Não fala nas questões dos aposentados pela média. Então, esses dois questionamentos aí. Eu vou responder o primeiro, o Dr. Douglas responde o segundo questionamento. Em relação ao imposto de renda, né, foi o primeiro questionamento. Muitos municípios do Brasil, né, e principalmente do estado do Rio Grande do Sul, adotaram essa medida, inclusive de retenção do imposto retido na fonte ali do aposentado e pensionista, com a medida de equacionamento do déficit atuarial. Evidentemente, isso daí deve ser comprovado, inicialmente demonstrado no estudo técnico atuarial, numa avaliação atuarial que indique essa possibilidade, e a lei vem com vistas a refletir isso. O problema é que recebemos notícia essa semana
de municípios do Estado de São Paulo que têm sido questionados, e o Tribunal de Contas do nosso Estado, do Estado paulista, tem apontado essa, talvez, irregularidade da legislação. Não tive acesso ainda ao conteúdo e ao porquê do Tribunal de Contas apontar essa irregularidade e o porquê desse apontamento. Posso levantar depois, mas, em tese, em princípio, visualizamos uma possibilidade jurídica, normativa, constitucional, né? A exemplo de muitos municípios que já adotaram essa medida no Brasil, principalmente municípios do estado do Rio Grande do Sul, que é hoje o estado que mais tem regimes próprios no Brasil. Mas, se possível, depois nos procure e vou tentar fazer esse levantamento quanto ao cerne, né, ao porquê, ao motivo pelo qual o Tribunal de Contas e a razão pela qual ele tem apontado isso nos Estados Paulistas, talvez seja uma medida, então, para a gente ter cautela aí na hora de criar. Perfeito. E em relação à base de contribuição previdenciária e cálculo dos proventos, pela sua fala eu nem vou perguntar, vocês ainda não fizeram reforma. Fizeram? O cálculo da média pós-reforma não tem mais a limitação da última remuneração. Correto? Tudo bem até aqui? Então, vamos trazer aqui os dois aspectos para todo mundo estar na mesma página. A 10.887, o artigo 1º, vai falar do cálculo da média de remuneração e vai dizer, na regra antiga, então, para quem não promoveu a reforma, que a média seria limitada à remuneração do cargo efetivo. Aí veio a 10.887, no artigo 4º, que prevê base de contribuição, inclusive, 10.87, no artigo 4º, que prevê base de contribuição para os servidores federais, trazendo o que era a base de contribuição, e dizia no parágrafo 1º, falou que o servidor poderá optar por contribuir sobre parcelas transitórias, sobre parcelas, sobre a diferença do cargo efetivo para o cargo comissão, sobre a função comissionada, mas especificamente para o cálculo da média. A Lei 9.117 também, no artigo 1º, que trata dos critérios para a administração do regime próprio, ou seja, não deveria existir esse inciso lá, mas colocaram um inciso também para dizer que poderia ser feita essa opção, mas exclusivamente para o cálculo da média. Primeiro problema, vou colocar aqui só para a gente entender essa situação. Para quem não promoveu a reforma, eu calculo a média, e aí eu permiti a opção por um cargo em comissão. A média vai lá em cima, eu ganhava 3.000 no cargo efetivo, no cargo em comissão eu ganho 6.000, a média vai lá em cima em 6.000, mas a última remuneração é do cargo efetivo. Vejo a remuneração no cargo efetivo é 3, contribuir à toa para o cargo em comissão, porque eu vou aposentar pelo artigo 6º ou pelo artigo 3º da emenda 47, ou seja, eu vou aposentar pela remuneração do cargo efetivo, e isso trazia um grave problema. Pós-reforma, né, pós-emenda 103, quem promoveu a reforma? Primeiro ponto, o cálculo da média não tem mais essa limitação da remuneração no cargo efetivo. Média é média, média é justa, eu pago média, ok. O único problema ali, né, que eu vou ter, eu não tenho mais essa vinculação, mas eu vou ter agora algumas regras que ainda são calculadas pela remuneração no cargo efetivo. E aí eu acho que a pergunta está fechada em cima disso aqui. Posso, então, permitir ainda a contribuição sobre parcelas transitórias e permitindo como que eu vou trabalhar isso no cálculo da remuneração do cargo efetivo, correto? Está em cima disso a pergunta. Eu entendo, primeiro eu vou falar aquela visão, eu tenho que falar sempre assim, meu entendimento e entendimento dos tribunais, né? Meu entendimento, sim, eu poderia. A Constituição Federal hoje está falando que, de certa forma, está escrito lá, que eu posso criar as regras de aposentadoria e pensão. Por que eu não posso criar a regra de base de cálculo e de remuneração, que isso é mais local do que nunca? Né? Ela fala que eu posso criar regras de cálculo dos proventos. E se você for para o parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição, ela fala que é a lei do ente que vai definir como que se dá o cálculo da aposentadoria. Então, eu, Douglas, não tenho dúvida nenhuma que eu poderia, sim, trazer a minha base de contribuição lá, tanto por opção ou até mesmo não por opção, e dizer como que se daria a contribuição sobre parcelas transitórias. O zelo que a gente tem tido nas legislações, né, quando a gente estava fazendo nesse formato, é que você tem um dispositivo claro para dizer qual é a base de contribuição. Então, eu tenho a parcela 1, 2, 3, 4, 5, base de contribuição. E depois, você tem outro dispositivo lá embaixo para dizer quando o cálculo da aposentadoria foi pela remuneração do cargo efetivo, como que eu vou calcular cada parcela, sempre buscando equilíbrio financeiro atuarial. Padrão, é padrão, vai inteiro, adicional tempo de serviço, adicional de serviço, ele vai calcular inteiro. Agora, por exemplo, professor, é o mais comum, carga suplementar do professor, é uma parcela variável.
Como que eu vou calcular ela na aposentadoria? Um dispositivo claro, plantão médico, o Dr. Tiago está falando aqui, dispositivo claro para dizer, olha, vou pegar todo o período contributivo, não misturem valores, mas eu vou pegar a jornada de trabalho de todo o período contributivo, a quantidade de plantões de todo o período contributivo, a quantidade de hora-aula de todo o período, a quantidade de carga suplementar, ou jornada suplementar do professor de todo o período, vou calcular, trazer para a média, multiplicar pelo valor do padrão atual para que isso vá para o cálculo da aposentadoria. Na minha opinião, eu poderia fazer isso sobre hora extra, por exemplo, já para criar polêmica mesmo. Eu entendo que sim. Se você analisar a Constituição Federal, eu poderia sim. O que a Constituição vai exigir é equilíbrio financeiro atuarial. Eu não posso criar um critério assim, olha, se tiver contribuição sobre hora extra, eu pego o valor dos últimos 12 meses de hora extra e levo na aposentadoria. Aí eu estou quebrando o RPPS. Todo período. Olha, vou pegar todo o período. Peguei lá os 35 anos, você só fez 1 ano de hora extra. Eu vou zerar os outros 34 anos, fazer a média, vai cair o valor lá embaixo, e é justo, eu poderia pagar. Qual o problema? E o grande problema? O nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele criou, do nada, um entendimento que não se apoia em nenhuma decisão judicial, em nenhum dispositivo constitucional, que não tem fundamento nenhum. E eu já briguei muito com o Tribunal de Contas em defesas orais, em recursos, em ação contra o Tribunal de Contas, e a gente não conseguiu mudar isso, por mais ausência de fundamento que se tenha. E se precisar depois conversar mais a fundo, quem estiver passando por isso, a gente pode passar essa informação. E o Tribunal de Contas tem conseguido segurar o entendimento de que não pode existir contribuição sobre parcelas temporárias e que não pode ingressar ou calcular, integrar o cálculo da aposentadoria parcelas temporárias. Então, o que é mais seguro fazer, e eu estou falando do Estado de São Paulo, tem até, inclusive, uma decisão do Tribunal de Contas do Paraná que entende diferente, entende que pode prever, na base de contribuição, a parcela transitória e incluir na aposentadoria. Mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai te dar problema, vai te falar não. Então, o que é mais seguro fazer? Exige contribuição somente sobre as parcelas permanentes, ainda que variáveis, como hora-aula, plantão médico, a própria carga suplementar do professor, até ali tudo bem, mas eu jamais vou exigir contribuição sobre, ou permitir opção sobre cargo comissão, função comissionada, insalubridade, periculosidade, hora extra, porque isso vai dar problema com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Apenas por isso. A portaria, sim, o Tribunal de Contas. Só estou falando do Tribunal de Contas. Depois, se vocês quiserem analisar a fundo lá, é só por conta do Tribunal de Contas. Então, assim, vou enfrentar essa? Se vocês quiserem, ok, tem total fundamento para isso. A gente criou teses longas aí, né, fundamentando isso, mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem esse posicionamento e não adianta o que você fala, o recurso que você faça, a defesa que você faça, ou o que você discute, ou até a defesa oral que a gente fez, ele ignora o que você disse, dá um Ctrl+C e Ctrl+V nas decisões anteriores e nega. É isso que tem acontecido hoje no Tribunal de Contas, infelizmente, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, dá para fazer, entendo que é possível fazer, entendo que é constitucional fazer, mas eu alerto que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está na contramão desse entendimento e pode trazer aí problemas para o seu RPPS. Tudo bem? Gente, mais uma vez, então, obrigado. Tem mais ali? Desculpa, tem mais uma pergunta. Boa tarde, parabenizo os dois palestrantes pela obra, né, pela exposição e pela clareza, né, com tantos detalhes. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas de ordem prática para cada um, né? Primeiro eu vou fazer para o Douglas, em relação, foi citado a ação de inconstitucionalidade por omissão, né, trazendo o prazo para o município se adequar às normas e criar uma norma para preencher aquela lacuna legislativa e, assim, atender os anseios lá dos contribuintes, né, dos segurados. Na sua concepção, a revogação do dispositivo que fazia remissão ao uso da emenda constitucional para aqueles municípios que não fizeram reforma, a revogação desse dispositivo traria interesse processual ao uso do mandado de injunção
assim como foi feito na construção da súmula vinculante 33? Não sei se eu entendi a pergunta. Mandado de injunção é um remédio constitucional que serve exatamente para a correção daquelas normas constitucionais de eficácia limitada. Eu tenho um direito na Constituição Federal, no entanto, esse direito não foi regulamentado por nenhuma legislação. E sempre que a Constituição vai lá trazer, parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição trazia regras de aposentadorias especiais e dizia, olha, a regra de acordo com lei complementar. Sempre que a Constituição traz lá a ideia de que isso será regulamentado, que terá uma regulamentação complementar, nós estamos falando que essa lei complementar é nacional. O que aconteceu? Na ausência da lei complementar, da regulamentação disso, eu uso o remédio constitucional, assim como parecido com o mandado de segurança, que é para direito líquido e certo. Aqui eu tenho um direito, mas não foi regulamentado. Eu vou até o judiciário e digo, olha, eu tenho esse direito, mas não tem regulamentação. Oficie o presidente da República, o prefeito ou o governador do Estado, de acordo com cada competência, para que ele faça a legislação e, na ausência de norma, corrija a minha situação, para eu saber que norma que eu aplico. Existindo norma, o judiciário vai emprestar essas normas e falar, no caso dela, aplica isso. Então, o que aconteceu? Eu não tinha regulamentação da aposentadoria especial. Foram lá até o STF, e o STF disse, na ausência de norma, aplica a norma do INSS. Eu não consigo visualizar em relação às regras de aposentadoria, por exemplo, essa situação de norma de eficácia limitada. Não existe. As normas estão lá, não é uma norma de eficácia limitada, não é uma norma que depende de regulamentação para que eu tenha a regra especificamente. Eu acho que não cabe mandado de injunção para isso. É uma situação que, de fato, é uma lacuna legislativa. E entra todas aquelas questões. É obrigatório? Não é obrigatório? Porque foi obrigatório em uma situação para o município de Altinópolis, que, inclusive, a Alessandra aqui fez uma pesquisa rápida, nossa nova consultora, e ela achou em novembro a lei do município de Altinópolis, que fez a reforma, um mês depois, então, daquela decisão. Mas foi uma situação isolada, não dá para ainda eu ter isso ainda substancial e falar, realmente é obrigatório, vou entrar com a instrução, então não tem muito o que se fazer. Tem que promover reforma local, no município, tá bom? Tá certo. Eu tenho só mais uma pergunta para o doutor Tiago. Se ele entende que, em relação ao abono de permanência, compatibilizar o abono de permanência a uma espécie de aposentadoria seria uma forma de equalizar o déficit atuarial? Eu explico. Em algumas situações, o servidor ele tem o requisito de uma das modalidades da aposentadoria e, por aí, ele já pede o abono de permanência. E, assim, já não mais contribui para o sistema. Só que, lá na frente, ele acaba sendo aposentado por uma outra modalidade, melhor para ele, mas que não teve uma base contributiva em relação a isso, e muitas vezes isso tem alguns requisitos até mais maiores, né, do que o que foi concedido anteriormente. E aí haveria um desequilíbrio entre a contribuição desse servidor que já não mais fez base para a aposentadoria, que, na verdade, foi base para o abono de permanência, a modalidade a concessão de uma modalidade de aposentadoria. Tá. Vamos por partes. O abono até 2003, aí eu acho que a resposta seria no sentido que tu formulou a pergunta. Ele era uma isenção, uma imunidade de contribuição. Mas, a partir de 2003, o servidor não necessariamente deixa de contribuir. Então, por dois motivos, eu entendo que isso não feriria necessariamente o cálculo atuarial, o equilíbrio financeiro atuarial. O primeiro é porque quem paga o abono não é o regime próprio. Então, o abono onera o tesouro direto, a administração direta. E, em segundo lugar, que a pessoa, por mais, vamos supor, pensando no município que não fez reforma, era um exemplo muito típico que tínhamos. O servidor cumpriu os requisitos da regra do artigo 40 ou do segundo da emenda 41, que dava o direito ao abono de permanência, a garantia assegurava o direito à percepção do abono de permanência, e ele continuava em atividade esperando cumprir futuramente a regra do artigo 3º da 47 para sair com um cálculo pela remuneração do cargo e a paridade. Não vislumbro necessariamente um desequilíbrio, porque durante esse lapso temporal do abono, o servidor continua contribuindo para o regime próprio. Então, essa é a diferença crucial
entre o período de 98 a 2003 e de 2003 para frente. Até 2003, o servidor deixava de contribuir. Então, era prejudicial para o regime próprio. A partir de 2003, não mais. O servidor continua contribuindo, então, para o regime próprio não muda nada. O valor da contribuição do servidor continua sendo descontado da remuneração. O que há, na verdade, é só uma reposição desse respectivo valor descontado a título de contribuição. Pessoal, obrigada mais uma vez pela presença. O Adriano pediu para falar que quem ficou até o último aqui vai ganhar um curso da EAD. Brincadeira, gente.